Olá, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Estamos aqui com o irmão Rosivaldo, né? Eu lá está falando, vai nos trazer a palavra. Ele que está lá em Cascavel. Eu estou aqui em São Paulo. Desculpe, irmãos, mas meu computador não está funcionando na câmera, tá? Meu notebook. E tentei instalar aqui, mas não consegui, tá? Irmãos, quero cumprimentar os irmãos que estão conosco aí, né? Enquanto vamos esperar um pouquinho mais para entrar os irmãos. A Gisele, nosso irmãozão Rosivaldo, estudo da palavra Fernanda, a irmã Fernanda está aí, a irmã Mônica, um abração, irmã Mônica, irmã Rosa, né? A Cida Santos, de onde você é, Cida? Põe aí para nós, que nós sabemos. O Marcílio aí, de frente com a Verdade Presente. Tudo bem contigo, Marcílio? Irmãos, nós estamos aqui passando por alguns momentos assim, né, de correria, tá? De adaptações. Espero que sim, que os irmãos possam compreender, né, algumas falhas nossas, como essa da câmera, né? Hoje o Raí está em viagem também, não vai poder estar conosco aqui. E quero estar agradecendo os irmãos pela força que os irmãos têm dado, tá? Catiele, irmãozão Aquino, o João Silva, tá? Agradecer por vocês estar sempre dando essa força. Tá, irmãos? Por favor, não esqueçam de estar compartilhando, comentando, né? E dando like aí para que possa ir para mais pessoas, tá bom? Irmã Cida lá de Fortaleza, Ceará. Irmã, nós estamos quase indo passear para ir no final do ano, viu? Não sei não. Lá de Fortaleza, Recife. Tá? Se der, quem sabe, né? O Patrick aí. Abraço, Patrick. Então, irmãos, eu vou estar passando, né, fazendo uma oração aqui, né, para nós podermos iniciar, que já faz 5 minutos, já estamos aqui, né, ao vivo, já deu tempo de alguns irmãos entrarem, e que o Senhor possa nos conduzir, né, e usar o irmão Rosivaldo nessa pregação, tá bom? Vamos orar então, meus irmãos? Senhor Deus e sábado, Senhor Deus e Pai, queremos agradecer por mais esse sábado, Pai. O Senhor nos concede, podemos estar aqui, né? Mesmo longe, mas de espírito unidos, Pai, com os nossos irmãos, Pai. O Senhor possa estar com cada um, aqueles que vão passar por aqui, aqueles que entraram, que o seu Espírito possa tocar de maneira especial cada coração, Pai, que o Senhor possa colocar, Pai, em nossas almas, Pai, a Tua vontade e a vontade de Teu Filho amado, Cristo Jesus, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai, um Espírito de amor, de paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todo o fruto do Teu Espírito, Pai. E, Senhor, abre-nos também o entendimento para a palavra, que o Rosivaldo seja usado por Ti, se esconda atrás da rocha de Jesus Cristo, Pai, e que o Senhor possa falar por ele, Senhor. Esteja com nossos irmãos que não vão poder entrar hoje também, que estão fora. O Senhor possa também trazer bênçãos e proteção para cada um deles. Em nome de Jesus, te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Rosivaldo, palavra. Obrigado, meu irmão Rogério Elias. Realmente, nós queremos aqui externar a nossa gratidão, né? Agradecer a Verdade sobre o Fim por abrir esse
espaço para nós estarmos aqui compartilhando dessa palavra maravilhosa, do conhecimento desse Deus maravilhoso, privilégio imenso também, que é dado pelos céus, para que nós realmente possamos compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo, aquilo que a gente vem realmente recebendo, né, as revelações dos altos céus, e queremos então estender, né, essas bênçãos aos ouvintes, a todos aqueles que também nos ouvirão no futuro, né? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, né, principalmente por essa oportunidade de, embora não fisicamente, né, mas estamos aí reunidos para o louvor do nosso Deus, e esse é o nosso maior intuito, realmente, nesse sábado maravilhoso. Então, que as famílias, né, cada ouvinte recebam as bênçãos, né, recebam esse Deus maravilhoso em suas vidas, e que possamos nós aqui realmente prestar muita atenção, principalmente, porque, embora Deus seja um Deus repetitivo, né, porque a gente erra, volta para o mesmo lugar, e volta para o mesmo lugar, e é um ciclo, né? Mas, né, vamos aproveitar essas bênçãos, né? Vamos aproveitar o privilégio que nós temos nesta manhã de estarmos aí juntos, reunidos para louvor e glória do nosso Deus. Então, muito obrigado a todos, né? Como no título vem dizendo, renascer, né? Renascimento é uma coisa que deve acontecer na nossa vida todos os dias, né? Esse novo renascimento. E nós vamos falar de renúncia, vamos falar de esvaziamento, né? Vamos falar um pouco das características de um verdadeiro renascimento, né? Então, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui o caminho, vai nos mostrar, né, qual o procedimento que devemos tomar para realmente nos aproximarmos cada dia mais desse Deus maravilhoso, de tornar mais íntima a nossa relação e poder realmente resplandecer no mundo de trevas, né? Hoje, com todas as coisas que se passam ao nosso redor, realmente a paz ela ficou quase que um artigo de luxo, né? É poucos que têm a verdadeira paz, né? O verdadeiro estado manso e tranquilo, né? Que somente a palavra de Deus, somente o Espírito de Deus pode nos trazer para a vida, né? Que a vida é conturbada, né? É uma correria atrás de nada, né? Se for ver a verdade, ficamos dando murros em ponta de faca, né? Como o apóstolo Paulo também usa uma expressão que é bem pertinente, né? Ele fica recalcitrando contra os grilhões, né? Então, justamente a gente se esforça por muito, por quase nada, né? Porque a vida é muito passageira, a vida é muito tênue, né? O tempo, ele é muito implacável e nós precisamos realmente de muita luz dos céus, nós precisamos de muita paz, né? Muita concentração para perceber, né? A percepção também é algo muito impressionante na nossa vida, que não sei quantos refletem sobre isso, né? A percepção é algo que faz toda a diferença na nossa vida quando nós temos a companhia dos santos anjos, né? Porque é eles que nos fazem sensíveis, né? É o Espírito de Deus que nos torna sensíveis
para tudo aquilo que se passa ao nosso redor, sejam eles as micros como as macro, as que acontecem no nosso mundo físico e no nosso mundo espiritual também, né? Então, tem todos esses aspectos, aspectos que nós precisamos estar atentos, né, para esse renascimento, porque o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele nos mostrou muito bem o que é isso, né? Porque primeiro ele se esvaziou, foi quando ele assumiu a sua natureza, né, humana aqui na Terra. Então, ele se esvaziou, se tornou humano, né? Se humilhou, para depois, ainda num próximo futuro, né? Ele ser glorificado. Então, é tudo uma questão de fases, né? Também na nossa vida. Mas vamos um pouco aos versos bíblicos, né? Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, no versículo 15 de João, apóstolo João 15, no versículo 8, e nós vamos ler, né, o que já o nosso irmão também adiantou ali. Eu acho muito impressionante quando as coisas, né, vão percorrendo conforme é a vontade de Deus, não a nossa, né? A gente vai vendo como Deus vai dirigindo as coisas, né? Então fala assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, né? Então, o primeiro versículo que nós lemos aqui também é a oração do nosso irmão Rogério Elias, ali, né, no início, nos dizendo dos frutos, né? Nisso é glorificado meu Pai, porque o intuito, né, de todas as coisas, seja ele renascimento, seja ele renúncia, seja ele arrependimento, seja ele salvação, é a honra e a glória de Deus, né? Essa é a primeira mensagem angélica, né, que o livro de Apocalipse nos ensina. Então, a honra e a glória de Deus. Então, é nisto é glorificado meu Pai, né? Em que deis frutos. E o que são esses frutos que Deus espera de cada um de nós? O que Ele realmente está nos mostrando nessa manhã, nessa vida, depois de nós aceitarmos Jesus e assim por diante? O que são esses frutos que Ele nos mostra aqui, que Ele quer que nós frutifiquemos? Qual que é a ideia dos irmãos com relação a isso? O que os irmãos realmente também têm buscado frutificar em suas vidas? Quais são realmente, né, as intenções? Quais são realmente os esforços em prol disso tudo, né? Mas a gente vai ler aqui mais textos e a gente vai estar também vendo quais são esses frutos, né? A gente pode abrir também no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 16, 7, no versículo 16, e pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, né? Então, o novo nascimento que Jesus diz aqui é justamente uma vida nova, né? Os frutos que se esperam aqui frutos realmente de uma vida nova. Eu não posso agora começar uma vida
com a concepção que eu tinha antes. Quer dizer, renovam-se os pensamentos, renovam-se as intenções, renovam-se as ações, né? Então, esse novo nascimento que Cristo nos dá, que Cristo nos ofereceu, que Cristo nos oferece, é justamente uma mudança, né? Cristo, ele nos, como eu já disse no início, ele se esvaziou, ele começou, ele aprendeu tudo novamente, né? Por isso que ele passava muito tempo junto à natureza, porque no silêncio da natureza existe algo que é fora do comum, é sobrenatural. Você estar na labuta, né? Porque Jesus, ele não ficava na meditação, no yoga ali. Ele realmente ele era muito ativo, né? Ele se apercebia, ele tinha uma percepção muito maior do que nós podemos imaginar. Então, ele passava na companhia dos anjos aprendendo da natureza justamente aquilo que ele precisava para uma vida piedosa, uma vida ativa, uma vida de trabalho, de renúncia, né? Então, ele aprendeu, né, como ser um ser humano, porque ele, sendo em forma de Deus, né, sendo um ser espiritual, como ele era, ele se tornou humano, para que nós também aprendêssemos como a depender do Pai, né? Por isso que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Então, esse assunto ele é muito interessante à medida que nós compreendemos, né, no geral, realmente, onde que tudo se centraliza, onde que tudo realmente nos aponta, que é justamente a honra e a glória do Pai. Ah, mas por quê? Deus é arbitrário de estar querendo a atenção e as nossas afeições? Não, é que Ele é a fonte de todo bem, Ele é a fonte de todo o prazer, de toda alegria, né? Todo bem, enfim, né? E Ele agora, né, nos ensina também como a depender desse maravilhoso Deus para que nós tenhamos essa tal felicidade, essa tal paz que o mundo e nem as coisas aqui deste mundo podem nos oferecer. Este mundo, né? Quando fala de mundo, não estamos falando nem de secularidade, nós estamos falando do planeta em geral, né? Corrompido pelo pecado, mas com alguns atrativos ainda, né? Nos arremetem para algo superior, né? A beleza que aqui ainda existe se tem ainda por conta que nós não temos padrão de beleza. Porque nós tivéssemos o padrão dos céus, nós veríamos que esse mundo é escuro, que esse mundo ele é, né, imundo, ele é, né, tem mau cheiro e assim por diante. Ele não tem todas as características, né, do mundo iluminado, do mundo, né, que Deus realmente, assim como Deus fez, né? Mas enfim, né? Muitos detalhes, né? E vamos tentando aí explanar esse assunto que é muito rico, né? Muito cheio de detalhes, mas é compreensível, né? Ele também nos traz aí toda a beleza, né, do plano da redenção e também do amor de Deus por cada um de nós, né? Então, esse é o lado mais interessante, né, de toda esse renascimento, né? Em Mateus também, no versículo 12, aliás, no capítulo 12, no versículo 33, nós vamos ler mais um texto a respeito, né, dessa frutificação, né, porque o renascer, e algo impressionante ali no banner, é justamente uma semente germinando, né? Esse renascer, ele fala de renúncia, porque a semente, quando passa, né, pelo
pela germinação, ela também morre, né? Porque o germe, ele né, é algo que eu também não vou saber explicar, né? Mas é algo que a semente, primeiro ela é enterrada, né? E ali no escurinho, ela, de certa forma, o germezinho que tem lá, que é a vida, ela se alimenta, né, daquela estrutura. Então, aquela estrutura velha morre para que uma nova comece, né, a se formar planta e depois dê os frutos e assim por diante. E é impressionante essa multiplicação, né? Mas, antes de mais nada, ela tem que morrer para dar, né, lugar para uma outra vida, né? Então, assim, mostra justamente o plano da redenção, onde Jesus, né, veio, se esvaziou, né, como uma própria semente, né, morreu, né, para frutificar. Hoje, né, nós somos os frutos, né, que ele ainda vai colher, né, na sua vinda, mostrando esse plano maravilhoso, né? Então, Mateus 12:33 fala assim, ó: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E daí mais para baixo ainda fala assim, ó: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim, não tem como, né, como a gente estava falando no início ali, um pouquinho no início, de a gente agora tentar um novo renascimento, né, fazer essa escolha preciosa, querendo viver a vida velha, né? Os maus hábitos, né, o vocabulário, né? Então, assim, o renascimento, ele vem mostrar, assim, uma nova vida, completamente diferente daquela que vivíamos. Então, é tudo novo, né? Pensamentos novos, vocabulário novo, né? Vestuário novo, por que não, né? Todas essas coisas para aquele que merece, que é dono de tudo e nos ofereceu tudo para termos essa oportunidade maravilhosa. Então, esse privilégio, ele só é compreendido na medida que nós realmente nos aprofundamos, né? Nós nos dedicamos a essa compreensão. Por isso que eu falo que a percepção nessas horas, ela faz toda a diferença, né? Porque não tem comparação, sabe? Uma vida espiritual, uma vida terrena, porque é a única forma de você estar apartado de todas as coisas. Não é você ser um eremita, é você justamente, né, se apropriar de todas essas maravilhosas bênçãos. Você está no mundo, mas você não é desse mundo, você vive no mundo espiritual, no mundo de luz, no mundo onde realmente a segurança é o teu capacete, né? É a tua vestimenta. Então, esses privilégios, essas bênçãos, só gozam aqueles que realmente já se compenetraram de todas essas coisas, de todos esses privilégios maravilhosos, de todas essas bênçãos. Então, é necessário a gente se ater em todos esses versículos, toda essa história maravilhosa, e poder realmente ser ensinados. Então, que Deus nos ajude sempre É alguém me ligando aqui? Eu tenho que recusar. Desculpa um pouquinho, irmãos. Então,
é fascinante nós entendermos, nós compreendermos, né, esse plano que está voltado, ainda que fosse só eu, ainda que fosse só você, todo esse compêndio de verdades teria acontecido de uma forma única, de uma forma exclusiva, onde somente aqueles que realmente se apropriam dessas verdades é que conseguem compreender. O próximo versículo que nós gostaríamos de ler com os irmãos está em Romanos, no capítulo 6 e no verso 22. Romanos 6, o verso 22. Deixa eu ver aqui. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, frutos para a santificação, porque tem vários passos que nós damos, né, quando nós aceitamos a Cristo. O primeiro é a aceitação dessa maravilhosa salvação. E depois, né, logo depois, já vem a santificação, que é quando nós realmente somos separados. Agora somos distintos. Nós temos uma mentalidade diferente, nós temos, né, um objetivo diferente, que é justamente a vida eterna. Agora temos muito que honrar e glorificar por tudo isso, porque nós já compreendemos, nós não só aceitamos, né? Agora nós renunciamos o próprio eu, né? Renunciamos todas as coisas, né? Porque quem já não perdeu muito, veja bem, os discípulos do passado, né? Como Moisés perdeu o trono, né? Como filho de Faraó. E muitos outros aqui, né? Que a gente também não vai citar todos eles, né? Mas é um exemplo, né? E quantos de nós também já, né, perderam grandes oportunidades justamente por tentar, né? Por escolher servir a Deus, né? Não que Deus agora, né, nos prive dos privilégios, não, é porque Ele sabe aquilo que é melhor, e Ele também, Ele fala que Ele dará 100 vezes mais do que aquilo que a gente perder, pela honra e a glória, né, de estar junto a Ele, de escolher a Ele em primeiro lugar, né? E não é só isso que deve nos mover, não são os ganhos, né? E sim, quando a gente percebe a simplicidade em Ele nos mostrar essas grandiosas coisas, né? De sermos tidos como únicos do cuidado e amor e misericórdia dele, né? Já nos deixam realmente constrangidos, né, por tanto amor, né? Seguimos 1 Coríntios, deixa eu ver aqui só um pouquinho, 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, no versículo 10, 11 e 12, que fala assim, ó: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá
e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, assim, Ele opera em nós, né? Ele faz tudo por nós. É somente uma escolha que nós fazemos, e muitas vezes são renúncias que nós fazemos, é um esvaziamento que nós fazemos, né? Mas tudo pela graça dele, pelo poder dele, porque o leopardo não pode mudar as suas manchas, o etíope não pode mudar a sua cor. É ele que nos lava de todo pecado, é ele que extingue realmente toda a pecaminosidade da nossa vida, nos renova os gostos, né? Temos agora um novo paladar, né? Experimentamos novos sabores, e é tudo Ele que nos muda, é Ele que transforma, é Ele que vai dando esse novo molde para esse vaso que agora vai ser para a honra e glória dEle, né? Vasos para honra. Por isso que ele fala, tenho vasos para honra e para desonra, porque muitos usam esses privilégios, né, para desonrarem ele, né, porque vão crescendo e agora esquecem-se de esvaziar-se. Já não é como o apóstolo falou que eu diminua e ele cresça, né, o apóstolo Paulo, né, falando. Então, nós precisamos realmente do auxílio em todos os momentos, em todas as horas. Precisamos da luz, da iluminação. Não é o intelecto, lógico, tem pessoas que têm uma sabedoria, uma inteligência muito grande e conseguem aplicar isso, né, quando conhecem, quando aprendem, né, que é o caso do próprio apóstolo Paulo, né, que tinha uma educação diferente, né, Nicodemos, né, José de Arimateia e outros mais, né? Então, nós vemos que Deus, Ele é nosso provedor, nosso mantenedor, e nós precisamos realmente fazer essa entrega dia após dia, para que Ele vá realmente multiplicando, né, os frutos na nossa vida, frutos de justiça, que é a justiça de Cristo. Filipenses, no capítulo 1, versículo 10 e 11, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Assim é e assim sempre vai ser. Esse é o básico, né, da vida cristã. Se você ainda não aprendeu a louvar e bendizer o nome desse Deus maravilhoso, fique sabendo que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Não é o servo maior que o seu Senhor. Jesus apontou isso, se colocou, né, como servo e apontou Deus como seu Deus, seu Pai, né, e sendo, né, a fonte realmente de todo esse sucesso. Então, se você quer ter sucesso, se você quer crescer espiritualmente, só existe uma, e essa é a única forma, né, realmente buscar conhecê-lo, porque à medida que eu vou conhecendo, eu vou confiando e eu vou sabendo qual é a vontade dele. Salmo 143, 10. Nós podemos, né, abrir um parênteses aqui. Salmo 143, 10. Quem achar primeiro, lê.
Salmo 143, 10, fala assim, ó, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano, vivifica-me, né? Então, assim, essa deve ser realmente o nosso maior objetivo, fazer a vontade de Deus, a vontade dele que deis muito fruto, e assim ele é glorificado, né, pelos frutos de justiça, frutos esses, né, que realmente não é a obra do ser humano, não é o seu intelecto, não é a sua astúcia, não é a sua força, é o Espírito dele em nós, fazendo o que tem que ser feito. É tão simples que o iletrado pode compreender, que o acamado pode, um piscar de olho, entender, porque o Espírito de Deus trabalha nos corações e ele tem aquele lampejo, que é num piscar de olhos, ele consegue entender essas coisas. Então, no céu nós teremos muitas surpresas, porque as orações, né, todo o trabalho feito aqui em prol das pessoas que realmente irão aceitar, que vão ouvir, que vão entender, que vão aceitar, que vão, né? Justamente essas são tocadas pela mão maravilhosa desse nosso Salvador. Ele é o único que pode, realmente, mas ele não entra sem pedir permissão. Nós precisamos realmente abrir o nosso coração, nós precisamos dar entrada, nós precisamos aceitar esse convite, realmente, né? Por isso que ele fala, com amorável benignidade te atraí, com amor, né, te resgatei. E vamos seguir em frente, Mateus 3. Mateus 3, no capítulo 8. Mateus 3, capítulo 8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, né? Dignos de arrependimento. Sabe? Quando você tem o verdadeiro objetivo, quando você sabe onde quer chegar, quando você está decidido, aí sim são frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, não pense que frutos são caridade. Frutos não são caridade. Não precisa ter dó de ninguém. Você não precisa sentir pena de ninguém para fazer as coisas. É por princípio. Princípio é muito diferente de sentimento. O único sentimento que nós devemos ter é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o sentimento realmente de que nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos esvaziar. E isso só vai acontecer à medida que nós nos entregarmos de corpo e alma e espírito, né? Mente, caráter e personalidade, né? Não são como o espiritismo, né? Que, na verdade, existe uma alma, né? E um corpo, né? Que separa os dois. Não. Esse é o espírito e esse é o corpo, que juntos são alma vivente.
Então, vamos produzir frutos dignos de arrependimento, né? Deus já nos mostrou o caminho, é Cristo Jesus. Ele é a ponte, Ele é a escada, Ele é a porta estreita, né? Então, se a nossa vida, ela não está tendo esses frutos, você não precisa ganhar alma para Cristo. As almas, quem já ganhou, quem já pagou o preço, foi Cristo. Nós precisamos viver uma vida piedosa. Essa vida piedosa vai mostrar ao mundo qual que é a diferença de uma pessoa ligada a Cristo e uma pessoa desligada, de uma pessoa só com interesses terrenos, tá preocupado só em se aparecer. E o próprio Jesus falou, em João 5,31, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, né? Ele não fala de si mesmo, ele não usa as coisas para realmente acalmar uma consciência culpada, uma consciência que sabe de alguma coisa, mas não faz. É assim, aquele que recebeu e escondeu o seu talento. Ele sabe de um pouco das coisas, mas ele tem medo de ser ridicularizado, ele tem medo, vergonha de justamente excluírem ele daquele meio social que ele gosta tanto de participar. Então, ele sempre quer ser a atração, e isso daí é falar de si mesmo. E Jesus falou, eu não vim aqui para falar de mim mesmo, eu vim para testificar daquele que me enviou, para glorificar o seu nome, para fazer a sua vontade, não a minha. De mim eu não posso nada. Então, esses são frutos realmente de arrependimento. Nós podemos ainda, deixa eu só ver aqui, João 4. Eu anoto os textos, mas é tanto texto que daí às vezes eu não lembro. Eu tenho que dar uma olhadinha para mim ver onde que... podemos ler esse João 4, no versículo 35 em diante. Aqui, ó, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Essa ceifa são os anjos que farão, né? O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, né? Nós aqui podemos ser realmente os semeadores, né? Podemos, né? Quando Deus nos usa, nós podemos, né? Porque não adianta eu correr sem ser chamado, não adianta, é trabalho em vão, eu estou fazendo uma coisa que eu não me preparei, eu não fui capacitado para isso, então não adianta, né? Agora, quando as coisas acontecem na vida da gente, que a gente entende o chamado, que a gente entende realmente que é preciso renúncia, é preciso esvaziar-se, é preciso realmente dedicar-se, e é preciso ter muita paciência, aí as coisas começam, né, realmente a transcorrerem conforme está escrito, né? Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro.
eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então, nós estamos só continuando algo que já foi dado início, lá atrás, lá na fundação do mundo já. Todo esse plano já está. Então, sim, o desenrolar dele, quando a gente compreende, que é maravilhoso, né? Como pode um Deus me amar tanto, te amar tanto, te querer tão bem e providenciar tantas oportunidades para a gente se familiarizar com essas verdades. Verdades, as únicas verdades, né, absolutas, que você, se não conheceu, ainda vai conhecer, né? Quer por bem, quer por mal, porque um dia isso tudo será posto a limpo, né? Vai vir um tempo onde realmente se desenrolarão os rolos, né, os livros, e aí sim começará, né, a ser lido, né, todas as obras que cada um fez, todas as palavras faladas em vão, faladas, né, impensadamente, e assim por diante. E esse dia será muito horrível, porque não haverá tempo para arrependimento, né? Continuamos, Hebreus. Então, assim, é muito interessante o novo nascimento. É algo maravilhoso. Hebreus 12, no versículo 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, né? Às vezes a gente fica, né? Puxa, mas... essa cruz é tão pesada, né? Puxa vida, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço dela, né? Mas de tristeza, né? Não é motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, né? A experiência, né, que a gente vai adquirindo, a esperança, né? A gente vai conhecendo um pouco desse Deus maravilhoso e vai aprendendo, né? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, é por isso que nós precisamos perseverar. Nós somos espetáculo ao mundo e aos que nos cercam. E nós precisamos testemunhar, porque para nós, a nossa experiência pode ser de pouco valor, mas para quem está vendo, às vezes é de muito valor, porque ele consegue enxergar muito além do que às vezes você está enxergando, porque você às vezes já está tão acostumado com as coisas acontecerem desse jeito que você já deixou de ver que isso tudo é um milagre na nossa vida. Então nós precisamos realmente, né, se aperceber de tudo isso e melhorar. Nós precisamos melhorar a nossa comunhão, nós precisamos realmente se entregar melhor, nós precisamos nos dedicar mais, não precisamos fazer nenhum sacrifício, por assim dizer, como era a nossa concepção no passado. Nós não precisamos fazer nenhuma... me fugiu o nome aqui, mas os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Nenhuma penitência, né? Mas nós precisamos realmente nos entregar. Hebreus, de novo, capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Viram o que é um sacrifício? Que sacrifício é esse? Você confessar realmente, né,
o nome de Deus, o nome de Jesus, confessar perante as pessoas, chegar lá para esses políticos que gostam só de falar em Deus, só para ter voto, né? E falar poderosamente, né? Ó, te arrepende, o dia está perto. Quem tem essa coragem, né? Corja de corrupto, né? Se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, porque todos conhecem, todos, na hora de subir lá no púlpito não, melhor dizendo, no palanque, né? Eles sabem falar de Deus, mas viver com Deus, ninguém sabe. E já também, quase no final aqui, ó, Gálatas, sim, ó, Gálatas 5, né? Fala assim, ó. Opa, não estou no 5. Aqui, ó. 5. Mas o fruto do Espírito esses sim são os frutos que Deus quer de nós. Veja bem, nós com esses frutos, quem que não vai sentir a diferença? Me diga, quem não vai sentir a diferença? Somente o próprio diabo usando alguém que vai poder querer falar mal, assim como tentou falar mal de Daniel, tentou falar mal de José, tentou falar mal de tantos outros. E muitas vezes é necessário, irmão, se você quer chegar como José lá no trono, você tem que se lembrar que ele passou pela cadeia antes. Então não adianta você querer que Deus te faça, né, alguém de muito valor e você não sabe o preço do sofrimento. Jesus, ele é o nosso intercessor, porque ele sabe o preço do sofrimento, ele passou por todas as agruras que nós passaremos ou já passamos. Né? Então, os frutos, no versículo 22, né, do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são frutos que Deus quer ver na nossa vida. E esses são frutos de uma comunhão com Ele, nada mais que isso. Que dificuldade que é, né, viver uma vida, mas tem também uma parte que o próprio Jesus nos fala, 2 Timóteo 3. Vamos ver aqui, ó. 2 Timóteo 3. Essa é a única parte, mas ele não dá provação maior que nós não possamos suportar. 3 no capítulo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer saber se você está dando fruto? É só você olhar. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém sendo um empecilho na sua vida? Então saiba que realmente o diabo está em derredor, bramando como leão. Então saiba que você está no caminho certo, porque assim, a contramão do mundo é o caminho do cristão. A porta estreita é o caminho do cristão. Não tem outro caminho a não ser esse. Então, todos quantos querem, padecerão perseguições. É simples assim. Não tem muito o que fazer. Mas, sempre, não é de vez em quando, não é, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então já não sou eu quem vive. Agora eu estou passando por isso, mas eu sei que é justamente porque Cristo me amou e se entregou por mim, e agora eu me entrego a Ele,
e agora eles me perseguem, porque eu sou uma luz, né? Não estou falando de mim mesmo, estou generalizando aqui aqueles que, né? Eu estou aqui para realmente mostrar como Jesus é maravilhoso na nossa vida, né? Então, os frutos são esses: uma vida piedosa, uma vida realmente diferente daquilo que muitas vezes o mundo te oferece, né? O mundo, ele quer te dar justamente comodidade, né? Ah, hoje está frio, hoje não vou sair debaixo da cama para nada, né? E muitas vezes não é assim, muitas vezes tem alguém esperando pela tua, né, ajuda. E é tão bom, né, a gente poder ser dirigido, fazer aquilo que Deus quer, realmente traz uma paz tão grande, traz uma alegria tão satisfatória. Então, sim, é muito maravilhoso. Que Deus possa nos conceder, né, o seu Espírito, possa nos tornar realmente filhos dele, né, para que o seu nome seja honrado, glorificado, e assim nós possamos viver em paz, né, mesmo num mundo conturbado, né, onde realmente a paz virou objeto de luxo, né. Nós não precisamos de medicação, né, para estar em paz, nós não precisamos de carro novo, nós não precisamos, né, de nada que seja material, nós precisamos realmente de Cristo, cada dia mais pertinho, mais agarradinho aí, para que nós possamos viver aí esse resto de tempo, né? Não só em paz, mas também em harmonia, né? Em harmonia, em confraternização, poder, né, se confraternizar com os irmãos, né? Coisa maravilhosa. Eu gosto muito, tenho muita saudade aí, né, das reuniões que aconteciam com mais frequência, né, hoje são mais esporádicas, né, e louvado seja Deus pelos irmãos poderem, os que conseguem se congregar aí, né, mas que Deus nos abençoe, eu fico agradecido, né, Rogério Elias, se tiver alguma objeção aí, fiquem à vontade, eu me despeço aqui, agradecido aos irmãos pela atenção e por poder compartilhar isso aí com os irmãos. Outra hora a gente volta com mais, tá ok? Ô, meu irmão Rosivaldo. Vê se alguém vai fazer alguma pergunta aqui um pouquinho, Rosivaldo. Dá uns 5 minutos aí. Enquanto isso, eu queria comentar o que você falou, né? Bem interessante, né? Cristo faz tudo por nós. Dele bem você querer. O teu áudio está bem baixinho, Rogério Elias, eu não estou ouvindo. Melhorou? Fala aí. Tá melhor? Alô? Pode falar, eu estou bem baixinho, mas eu estou ouvindo. Mas ninguém está ouvindo, tá todo mundo ouvindo baixinho, né? Espera só um momento. Tem que aumentar aqui. Nossa, está bem baixinho. Eu sou meio surdo ainda. Nada ainda, Rosivaldo? Aquela hora estava bom? Eu estou escutando bem baixinho. Não sei por quê, deixa eu ver se é aqui que tá. Não, aqui tá o máximo aqui. Os irmãos puderem... Mas fala aí, você consegue escrever? Também, irmão. Olha lá, o Barcílio falou que tá bom lá. Eu não tô conseguindo ouvir você. Agora eu não estou ouvindo, antes eu estava ouvindo, agora... Bom, o Patrick falou que para ele lá tá baixo, mas o Marcílio falou que tá perfeito o som lá. Deixa eu mudar aqui. Tem alguma pergunta, é isso? Fala aí para ver. Alô? Melhorou? Tá bem baixinho. Fala aí que eu tento escutar aqui. Aqui? Fala, Rogério Elias, para ver se eu consigo ouvir. Oi? Fala aí. Tá, tô ouvindo agora. Tá ouvindo melhor? Sim.
Pode Alô? falar. Pode Alô, falar. tá ouvindo bem, não? Agora tô colado aqui no celular. Ah, tá. Não, mas... Ó, a Kina falou que o som tá bom, a Célia, minha mãe, também tá falando que o som tá bom. Acho que é o seu celular aí, Rosivaldo. Sim, é o celular. Pode falar, então. Tá. Comentar aqui enquanto esses irmãos fazem pergunta, né? Você vê tá. que Deus faz tudo por nós. O querer vem dele, ou seja, o querer nós aceitar ele, o querer fazer a vontade vem dele. O efetuar vem dele. Como você falou, a gente só tem que aceitar, né? Porque nada de bom pode vir de nós. Amém. Bom, ô Rosivaldo, vou colocar algumas perguntas se tiver aqui na tela, tá bom? Tá bom. Oi. Não tem pergunta nenhuma não, tá, Rosivaldo? Tá joia. Então, vamos estar despedindo os irmãos aqui, tá bom? Tá, Vamos fazer a oração? Isso, você faz oração para nós? Tá joia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, bendito seja o teu santo nome, Pai querido. Nós só temos a agradecer, maravilhoso Deus, por grandiosíssimas oportunidades e privilégios que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai. Aqui, graças à tua bondade e misericórdia, temos uma chuvinha para molhar a terra, para trazer realmente cada dia mais fartura, porque a chuva, o sol realmente trazem grandes e maravilhosas bênçãos para as nossas vidas. Nós agradecemos por todas essas bênçãos, pedimos que o Senhor abençoe as famílias, estenda suas bênçãos aqui aos todos os participantes, e também nós pedimos pelos enfermos, pelos necessitados, pelas viúvas, os órfãos, os encarcerados. Derrama tuas bênçãos sobre todos e nos ajuda a ser o teu braço aqui na terra e poder auxiliar a todos conforme a tua vontade, ó Deus. É certo que os recursos virão, as tuas bênçãos serão dadas, e nós te pedimos a bênção espiritual, Pai. Possamos nós ungir mais, possamos nós realmente levar a influência celestial às pessoas, para que realmente os demônios dessa terra possam ser expulsos, que as doenças possam ser curadas através dos remédios naturais, através da tua bênção, e nós te pedimos, Senhor, que nos dedique à tua causa e nos ajuda, Senhor, a aprender cada dia mais para sermos realmente uma mão ajudadora. Queremos ter o cheiro da tua salvação e levar, Pai, ser um cheiro realmente de vida e não de morte, Pai. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão Rosivaldo. Eu quero agradecendo aqui, né? Muito obrigado, viu, Rogério Elias? A Cida Santos, né, que é lá de Fortaleza. A Catiele já foi. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Armanéia. A Robélia. A irmã Ismênia lá. Um abraço no João Carlos aí, minha irmã, no Zé Carlos. Tá? A irmã Rosa, o Raí, e o Leandro. O Raí deve estar em viagem ali, deve estar nos ouvindo, nos assistindo.
Irmã Josefa, a Janita, o Jonas, a Néia de novo, a Néia, esposa do Patrick, a irmã Fernanda, a irmã Rosa já está aqui, a irmã Célia, né, que é a minha mãe, a Tatiana. Bom, agradecer a todos vocês, irmãos, e assim, que vocês possam estar ajudando essa mensagem e chegar a mais pessoas, tá? Isso é compartilhando, dando o seu like, tá bom? E que Deus possa abençoar cada um de nós, a cada um de vocês e de seus familiares, tá bem? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Feliz sábado e um ósculo santo para todos. Amém. Com Deus.